A todos, é sempre com bastante alegria e enorme responsabilidade comparecer a esta casa, que é reconhecidamente uma casa de estudos e de prática do bem. Trago o abraço da Associação de Beneficência Espírito Consolador, a casa que eu frequento, e também uma casa que se preocupou sempre com a assistência aos desvalidos. Uma casa de onde se originaram 3 outras casas irmãs: a creche Irmã Estelita, o albergue noturno e o Hospital Dr. Bezerra de Menezes. Trago também a alegria de reencontrar pessoas amigas e de fazer novos amigos, e a responsabilidade de falar em nome de Jesus, a quem eu peço que me ajude, especialmente nesse momento, para ser digna de falar em nome dele. O nosso amigo disse no início que eu tive a oportunidade de nascer em berço espírita. Realmente, quando eu nasci, sou a última de 12, e quando eu nasci minha mãe já era espírita, tinha sido amiga de Carbar. Carbar vinha de Matão, passava de trem, entregando em todas as estações de estrada de ferro os jornais A Nova Era. E eu aprendi com a minha mãe a ler, e aprendi com as minhas irmãs, que já eram professoras, a ler formalmente antes de ir para a escola formal. Com 4 anos eu já lia tudo. E com a minha mãe eu aprendi a ler livros espíritas. E nunca mais parei. As pessoas hoje estão preocupadas com a mudança que eu estou fazendo do meu apartamento para uma casa, porque disseram que nunca tinham se deparado com uma mudança com tanto caixote de livro. Mas eu ainda sou do tempo de ter livro na mão. Acho muito bom que a gente tenha a oportunidade de ter o e-book, de ler pelo computador, mas eu ainda sou do tempo de pegar o livro na mão, de grifar e de anotar algumas coisas, para que depois de algum tempo, quando eu releia essas anotações, eu veja o tanto que eu progredi no meu raciocínio e na minha maturidade espiritual. Isso vale muito para todos nós. Então eu trago a todos essa experiência. Hoje é dia 19 de abril. Ontem foi dia 18, lógico. Mas no dia 18 de abril de 1857, estava sendo lançado em Paris, na França, o Livro dos Espíritos. Lançado por esse homem fantástico, conhecido entre nós como Allan Kardec, mas chamado de nascimento Hippolyte, que era o nome que ganhou da família, com mais outros 2, o nome de um avô materno e do avô paterno. Isso na Europa é comum, a gente fazer homenagens aos parentes, né? Então, Hippolyte, o nome dele, Leon de um avô, Denisard de outro, e Rivail, que é o sobrenome de família. Esse homem que nasceu numa França de período político conturbadíssimo, nasceu em 1804, fazia muito pouco tempo que a Bastilha tinha caído, que aquela noite sanguinária de decapitações de imperadores tinha acontecido, e o período ainda era bastante aflito politicamente na França, naquela época. A gente conhece um pouco essa história, não é? Mas bem mais amena do que foi lá. Quando as pessoas eram presas em masmorras, morriam de tétano, de tanto apanhar, as feridas e a umidade da masmorra provocavam doenças graves, quando não eram decapitadas ou enforcadas. A guilhotina e a forca eram os meios preferidos dos grandes carrascos. Quando Hippolyte nasceu,
Nasceu de uma família católica, e mesmo sendo de uma família católica, de uma família de pessoas cultas, ele logo foi destinado a estudar na Suíça, um país muito pertinho da França, numa escola cujo nome a maioria de vocês vai reconhecer. Uma escola de um instituto chamado Pestalozzi. Nós conhecemos muitos institutos Pestalozzi no mundo inteiro ainda hoje, dada a natureza da sua criação e do seu funcionamento como escola. Foi ali que Kardec cresceu, junto a Pestalozzi, um mestre que tinha se rebelado contra um dos seus professores, Rousseau, que era violento, truculento, sanguinário, e aprende, durante o período em que a França é ocupada, a Suíça é ocupada pela França, a recolher pelas ruas as crianças abandonadas e as crianças solitárias que já não tinham mais pai ou mãe, ou família. Pestalozzi fazia isso, passava recolhendo as crianças pelas ruas e, em seguida, pede ao governo suíço a liberdade e a concessão de uso de um convento onde ele pudesse abrigar com um pouco mais de dignidade aquelas crianças que ele recolhia, órfãos de guerra. Então, logo depois da abertura da primeira escola Pestalozzi, nós vamos ver na Suíça, então, como vocês estão vendo aí, dá para ver? É que tem muita luz aqui na frente, mas acho que dá para ver a imagem, né? A Pestalozzi aqui recolhendo uma criança, procurando acomodar a criança nos seus braços, né? E isso em 1798, um pouquinho antes de Kardec nascer. Kardec nasceu em 1804, né? 6 anos depois. Nesse período de 1798, Pestalozzi, então, recolhe essas crianças nesse convento abandonado, e em 1805, quando Kardec tinha 1 ano de idade já, Pestalozzi consegue transferir sua escola, seu abrigo de crianças abandonadas e órfãs, para este convento, para esse castelo, numa cidadezinha chamada Yverdon, que é um lugar muito pequenininho, uma cidade com características medievais, muito bonita, e um castelo bastante sólido. Quem olha o castelo ao vivo vai se identificar com aqueles ambientes do Harry Potter, dos filmes de Harry Potter, né? Então, esse era o contexto em que Kardec estava inserido. Em seguida, ele toma contato com a teoria de Pestalozzi, uma teoria humanística completamente contrária àquelas inclinações de Rousseau, de quem ele tinha sido discípulo. E as 3 coisas mais importantes que Pestalozzi conseguiu incutir em todas as crianças, e muito mais nos alunos mais dedicados, mais próximos e mais inteligentes, como era Hippolyte, era de que o ser humano tem 3 estágios essenciais no seu desenvolvimento. O primeiro estágio é um estágio natural, ou seja, quando o homem se pauta pelos próprios instintos, ele não tem mais nada além disso, porque é um ser animal. Somos seres animais, né? Racionais, mas animais ainda, né? E esse período, esse estágio do ser humano, é um estágio em que o homem tem interesse apenas em gozar aquilo que os sentidos lhe proporcionam. Naquele tempo eles conheciam só 5. Hoje nós conhecemos mais e sabemos que há muito mais do que isso que nós conhecemos, né? Que são paladar, olfato, visão, audição e tato.
Hoje nós sabemos do sexto sentido, que é a intuição, e sabemos de outros sentidos a mais que estão sendo pesquisados e descobertos, confirmados cientificamente. Bem, atravessando esse primeiro estágio, que é um estágio primitivo, natural, muito primário, o homem passa para um segundo estágio de desenvolvimento, em que ele já não procura mais só o seu prazer pessoal, mas ele aprende a conviver em sociedade, em grupo. Esse estágio esse estágio marca essencialmente um período em que o homem procura o prazer do convívio. Então, aquele homem que gostava de caçar e comer, ele aprende a caçar em companhia de outros homens e a comer em companhia de mais pessoas. Esse convívio social começa a fazer que o homem deixe um pouco de lado o seu próprio egoísmo. Mas não é esse ainda o melhor estágio do ser humano. Segundo Pestalozzi, o terceiro estágio é o estágio em que o homem consegue se harmonizar com a natureza de forma moral, de forma ética, de forma em que nada contrarie as leis divinas. Essa era a teoria muito simples, mas não simplista, de Pestalozzi. E essa teoria é que se configura no espírito de Hippolyte, tanto que, quando Kardec passa a sua pré-adolescência, chega aos 14 anos de idade, ele é convidado por Pestalozzi para ajudar os alunos que sabiam menos. E com isso, Kardec, o futuro Kardec, Hippolyte na ocasião, começa aos 14 anos a dar aulas no Instituto Pestalozzi. Com 18 anos, ele se torna bacharel em Ciências e Letras. Muitos de nós, com 18 anos, não sabíamos sequer que curso nós íamos fazer, não é? O que é que nós íamos estudar, se é que íamos estudar. Ele já era bacharel em Ciências e Letras. Isso aos 18 anos, em 1822, que para nós brasileiros é uma data bastante conhecida, porque é a data da independência do nosso país do jugo colonial de Portugal. Então, quando o Brasil, um país recém-descoberto, de pouco mais de 300 anos, se liberta do jugo colonial europeu, português, Kardec já, lá na Suíça, já era bacharel. Um espírito brilhante. Bem, rapidamente eu vou falar sobre 3 coisas importantes sobre Kardec. Ele se casou, para a época, tarde, aos 27 anos. E se casou com uma pessoa conhecida da sociedade parisiense, porque era filha de homens ricos, era de uma família muito rica, da qual jamais Kardec lançou mão. Nunca quis um tostão que fosse destinado da família para a sobrevivência deles. Ela era também, fugindo aos moldes do que Kardec pretendia e fazia, ela também era 8 anos mais velha do que ele, o que para a época era uma aberração. Um homem já de idade, entre aspas, né, com 27 anos, casar com uma mulher de 35. Então foi uma outra aberração. E decidiram, desde muito cedo, que não teriam filhos, porque os dois sabiam da missão que os aguardava. Amélie foi uma esposa constantemente companheira do marido, que o apoiou em todas as suas iniciativas, sem exceção. Para se manter, Kardec trabalhava, Hippolyte trabalhava. Ele conhecia, porque tinha aprendido no Instituto Pestalozzi, muitas línguas. Ele fazia tradução da língua alemã, ele falava muitas outras línguas, além do francês, que era a língua dele, mãe. Ele falava italiano, ele falava espanhol, falava holandês, falava inglês e falava francês, que era a sua língua, e alemão. Quer dizer, 6 línguas
com pouco, mais ou menos aos 30 anos de idade. Nós, mais ou menos, sabemos a nossa, né? Temos que estudar. Para também cumprir com os seus objetivos humanitários, aqueles objetivos que ele tinha assimilado no Instituto Pestalozzi, ele dava aulas gratuitas, porque ele achava que a pessoa que o procurasse, querendo aprender, não podia ser deixada de lado, tinha que de alguma forma ser atendida. Então ele dava aulas gratuitas. E olha do que ele dava aula: química, física, anatomia comparada, fisiologia, retórica, astronomia e francês. Porque aos 30 anos, Kardec também já tinha feito o curso de medicina. Então vão somando o conhecimento temporal desse homem magnífico. Pedagogo, muitos livros já editados e publicados, como o professor Rivail, era conhecido na sociedade francesa, tinha livros didáticos que eram usados nas escolas. Todos conheciam o professor Rivail. Acontece que numa determinada altura da sua vida, isso não bastou mais. Ele começou a ter curiosidade sobre alguns assuntos que andavam ocorrendo nos salões de Paris. As pessoas diziam que se reuniam para ver mesas girantes, para ver uma cestinha que escrevia sozinha. E Kardec, então, convidado por um amigo que trabalhava com hipnotismo, começa a ir a essas reuniões. E depois de um breve tempo, ele se envolve de tal forma com esses fenômenos que ele chega em 1855, com 51 anos, ele admite publicamente, como pesquisador científico que ele era, como investigador especulativo de filosofia que ele conhecia profundamente, ele publicamente assume que aqueles fenômenos não eram brincadeiras de salão, que aqueles fenômenos eram muito sérios, porque a mesa não tinha inteligência, o lápis por si só não sabia escrever, e que então havia uma força inteligente por trás de tudo aquilo. Essa postura pública de Kardec faz com que então a gente enxergue esse homem em duas fases diferentes da sua vida. A fase de quando ele nasceu, em 1804, até esse fato de publicamente se declarar um investigador espírita, que aconteceu em 1855, e uma segunda fase da sua vida, em que, a partir de 1855, ele passa a trabalhar com fenômenos espíritas, adotando o pseudônimo de Allan Kardec, que, segundo um dos seus mentores, Zéfiro, tinha uma existência anterior entre os druidas, entre os celtas antigos, sido um seu amigo. E ele então adota esse nome e passa a fazer da sua vida uma vida paralela daquele pesquisador espírita e, de outro lado, aquele homem pedagogo, aquele professor que já era reconhecido pelas academias francesas. Bem, Kardec está enterrado em Paris. Ele nasceu em Lyon, numa cidadezinha perto de Paris. Não é uma cidadezinha, é uma cidade boa, perto de Paris. Está enterrado num cemitério chamado Père Lachaise. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ir a esse cemitério. Eu tive a oportunidade de visitar, mais do que visitar o cemitério, tive a oportunidade de estar diante do túmulo de Kardec, é esse que vocês estão vendo, e mais ainda, tive a sorte de encontrar um zelador no cemitério que era brasileiro, e que me levou para todos os túmulos que eu queria conhecer. Chopin, Stendhal, Goethe, Edith Piaf e muitos outros nomes famosos.
Segundo esse zelador, e segundo o que a gente tem notícia constantemente pela internet, o túmulo de Kardec é o único no cemitério que tem flores o ano inteiro, mesmo em época de inverno. Sempre está florido. E ele tem esse aspecto de templo druida, feito em pedra bruta. Ali, na fachada desse prédio, lá em cima, não dá para ler lá porque está em francês também, mas eu traduzi aqui, está escrito a seguinte frase: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então vejam que até no seu sepultamento havia a preocupação de deixar uma mensagem reencarnatória para todos nós. Quando irmão X, o nosso conhecido Humberto de Campos, escreveu um livro chamado Doutrina Escola, na lição número 1, a lição número 1, que começa o livro na página 13, falando de Kardec, ele diz uma coisa muito interessante, que ele ressaltava o espírito investigativo, filosófico de Kardec, o espírito científico de investigador, de querer descobrir as verdades, mas que chegou a um ponto em que Kardec, com tantas anotações, com tantas informações, com tantas perguntas endereçadas a ele, que vinham de todos os pontos do país e de todos os outros países conhecidos, inclusive dos Estados Unidos da América do Norte, ele tinha tanto material à mão que um dia ele se queixou a Amélie e disse: eu não sei por onde começar. E pensando, ele se recolheu em prece. Então diz, no final da lição, isto que eu vou me permitir ler para vocês. Com o respeito que ele consagrava incondicionalmente à ciência e à filosofia, Kardec orou com todo o coração, suplicando a inspiração do alto. Erguia-se-lhe a prece comovente, quando raios de amor lhe envolveram o espírito inquieto, e ele ouviu, na acústica da própria alma, vigoroso apelo íntimo: não menosprezes a fé, não comeces a obra redentora sem a bênção divina. E o codificador, nimbado de luz, com a emotividade jubilosa de quem por fim encontrar a solução a terrível problema, longamente sofrido, consagrou o primeiro capítulo de O Livro dos Espíritos, a existência de Deus. A primeira pergunta, se todos se lembram, é: o que é Deus? E o primeiro capítulo todinho, Kardec se alonga sobre este assunto, para poder provar, numa época em que o positivismo, o determinismo e o materialismo estavam muito em voga, para provar a todos que havia uma força superior e que nós éramos fruto dessa força superior criadora. Bem, Kardec, então, como eu disse a vocês, no dia 18 de abril de 1857, lança em Paris o Livro dos Espíritos. Deste Livro dos Espíritos vão ser desmembrados todos os outros livros da codificação, porque cada parte do Livro dos Espíritos responde a perguntas específicas. Então nós temos a pergunta: quem eu sou? Que nós vamos encontrar durante o livro inteiro. Mas nós temos também perguntas do tipo: de onde eu vim? Como é que eu nasci? Por que eu estou aqui? Esta parte do Livro dos Espíritos vai vir depois aprofundada num livro posterior chamado A Gênese. Uma outra pergunta que a gente também faz até hoje, não só
antes, a época de Kardec, mas até antes, mas por que eu sofro desse jeito? Por que aquilo que está acontecendo comigo não acontece com aquele outro lá que eu sei que é ruim, que é pior do que eu? Por que não acontece com o meu vizinho, que eu sei que faz coisa errada, e vem acontecer comigo? Estas perguntas vão encontrar respostas no Evangelho, quando vamos encontrar as consolações da doutrina. Um outro tipo de pergunta é: para onde que eu vou? A primeira pergunta que eu fiz é: de onde eu vim, não é? Mas eu também quero saber, para onde que eu vou? Eu sei que a nossa vida é breve, porque eu sei que eu observo que as pessoas nascem e que as pessoas morrem. Então esse também vai ser o meu fim. Mas para onde eu vou? Essas respostas a essas perguntas nós vamos encontrar no final do Livro dos Espíritos, principalmente nas últimas questões. E por fim, uma outra pergunta que nós, no meio espírita, conhecemos de longa data é: mas por que eu estou sentindo isso? Por que está vindo isso na minha cabeça que parece que não sou eu que penso assim? Por que é que eu sinto esses arrepios? Por que de noite parece que eu corro, e no dia seguinte eu acordo, estou tão cansada, parece que eu não descansei? O que eu estou sentindo? Essas perguntas vão ter respostas num outro livro, aprofundado também por Kardec, que é o livro dos médiuns, porque são faculdades mediúnicas que nos levam a sentir essas ocasiões. Bem, o Livro dos Espíritos, como eu disse para vocês, quando Kardec se põe a compilar e a organizar todo o material que ele tinha, ele consegue fazê-lo de uma forma muito didática. Claro, era um professor renomado, experiente, tarimbado, e já percebeu logo e sentiu logo a intuição dos espíritos superiores que lhe diziam: faça perguntas e nós respondemos. Então o livro é todinho de perguntas e respostas, não soltas. Uma vai sendo ligada à outra, e a gente vai andando e vai aprofundando. E é um livro que não é de uma única leitura, é um livro de leitura permanente, de leitura e de estudo permanentes, não é? Bem, essa apresentação é pedagógica própria dele. Se nós pensarmos, o Brasil é o país do espiritismo, sim, é. O Brasil é a pátria do evangelho, coração do mundo, é. Mas o espiritismo não floresce só aqui no Brasil. Ele não foi transferido da França para o Brasil somente. O espiritismo no mundo ocidental se encontra em todos os países do mundo ocidental e em alguns países do mundo oriental, como o Japão, como algumas partes da Ásia, Filipinas, Oceania e inclusive na China. Nós temos traduções do Livro dos Espíritos. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos para vocês verem que, se nós pensarmos no mundo ocidental, ou seja, Europa, África e Américas, nós temos 5 línguas principais. Através dessas 5 línguas, qualquer outra consegue expressão. Então nós podemos nos expressar em francês, em italiano, em espanhol, em português e em inglês. Por alguma dessas, a gente chega a qualquer lugar. Então, este do meio, Le Livre des Esprits, é a versão final, não a primeira, a segunda edição do livro dos Espíritos na França, que foi lançado, então, já com as 1019 questões. Aqui embaixo, uma das muitas traduções e das inúmeras capas que nós temos do Livro dos Espíritos, em português. Lá em cima, em inglês, The Spirit's Book. Aqui, em italiano, Il Libro degli Spiriti. Lá em cima, em espanhol, El Libro de los Espíritos. E aqui embaixo, em francês, no original, Le Livre des Esprits. Então, por essas 5 línguas,
toda a civilização ocidental tem acesso às informações doutrinárias espíritas. Uma outra obra que Kardec lança e que é importante foi um folhetim mensal que a Sociedade Parisiense de Espiritismo lançou, e todo mês era lançado um número de uma revistinha, de um folhetim, que depois foram todos juntados ano por ano, a cada 12 meses fazia um ano, e esses artigos que apareciam nesse folhetim foram transformados numa coleção de 13 volumes, 12 de anos e um de índice, que a gente chama de Revista Espírita, com o nome original francês. Mas no ano de 1863, Kardec, na página 117, fala do Livro dos Espíritos. Já tinha sido lançado, já fazia 6 anos, mas ele se reporta ao Livro dos Espíritos dizendo: o Livro dos Espíritos é um escrito sem equívocos possíveis e ao alcance de todas as inteligências. Isso eu posso dizer para vocês de carteirinha, porque eu comecei a ler o Livro dos Espíritos muito cedo e sempre fazendo anotações. E é interessante que quando eu começo a ler e olho as minhas anotações, eu falo: ai meu Deus, como eu não entendia nada. Porque com o passar do tempo, não é que o livro mude, somos nós que amadurecemos e passamos a entender com mais profundidade tudo aquilo que vem contido. Então, é bom que a gente releia esses textos para a gente também ver o quanto a gente amadureceu, o quanto a gente evoluiu, o quanto a gente progrediu. Isso serve para todos os níveis de inteligências. Continua Kardec: este livro será sempre a expressão clara e exata da doutrina e a transmitirá intacta aos que vierem depois de nós. Ele sabia que a doutrina ia se firmar. No mesmo artigo, mais adiante, ele diz assim: o que fez o rápido sucesso da doutrina espírita são as consolações e as esperanças que dá. Com isso todos nós concordamos, não é? Porque não há uma doutrina que console mais, porque explica melhor, do que a doutrina espírita. Não há uma outra doutrina que consiga consolar mais as nossas dores, porque ela consegue explicar, fazer-nos compreender por que aquilo acontece daquela forma conosco. Também, Kardec, nesse mesmo artigo, coloca que o Espiritismo, como doutrina proposta, ele sofreria uma escalada de períodos. E ele diz claramente que o primeiro período tinha sido o período de curiosidade, em que as pessoas iam para os salões de Paris para ver o que é que levantava a mesa sozinha, punha a mão em cima, a mesa levantava, ou então a cestinha saía escrevendo, aparecia alguma coisa lá e iam somando as letras que a cestinha apontava e a gente ia formando palavras. Então, esse período de curiosidade era um período inicial da doutrina, que em seguida a doutrina passaria por um período de formulação filosófica, ou seja, de embasamento através da filosofia para se sustentar, para responder as nossas perguntas existenciais. De onde eu vim? Quem que eu sou? Para onde que eu vou? Por que aconteceu isso? Por que eu estou me sentindo assim? Então tinha que ter esse embasamento filosófico. Já era uma escalada de um degrau superior. Um terceiro degrau seria o problema das lutas. Por quê? Toda ideia nova encontra resistência. É ou não é? Em casa, se a nossa filha vem com uma saia um pouquinho mais curta e diz: ah, mas está usando? O pai fala: não, mas está curto demais. Não resiste? A mãe também: olha, calma, não é assim. Toda ideia nova encontra resistência. Então, há que haver esse período de embates, mas de embates produtivos, de embates positivos.
né? Sem haver agressões de nenhuma forma. Depois disso, depois das lutas, e nesse aspecto, nesse período, eu gostaria de lembrar a vocês que no começo do século XIX, não é? Na metade do século XIX, quando o Livro dos Espíritos foi publicado, 1857, existia uma dificuldade imensa de se fazer livros. Não é como hoje, que a gente tem facilidades para comprar livros e encontrar livros ou à venda ou sob empréstimos. Mas era muito difícil ter livros. Mas a doutrina tinha alcançado os limites para fora da França. E havia descoberto em Barcelona, no país vizinho, na Espanha, um livreiro francês, que sabendo do Livro dos Espíritos, pediu, encomendou, por favor, mandem para cá, porque as pessoas estão perguntando. Vocês sabem disso também, não é? Que quando alguma coisa se torna proibida, aí ela se torna mais desejada. A Igreja Católica publica uma súmula dizendo: não devemos ler esse livro demoníaco. Aí todo mundo queria ler. Não houve maior publicidade do que essa. E quando então o navio atraca em Barcelona, chegado de Paris, com 300 livros em caixotes, ali mesmo no porto, a Igreja Católica confisca todos os livros e queima os 300 livros em praça pública. Não adiantou. A ideia já estava lançada, a fome espiritual das pessoas já era grande e todo mundo queria ter contato com essa nova doutrina que dava esperanças e que consolava. Então o período de lutas é normal, mas a gente tem que ter paciência para passar. Porque depois que se solidifica, nós vamos para um estágio ainda superior, que é o estágio da fixação religiosa. É o embasamento da doutrina como religião. Porque sabemos que o Espiritismo está baseado em 3 bases, não é? Filosofia, ciência e religião. Então aí era a hora da fixação religiosa. Em seguida, a essa fixação, haveria um período mais ou menos longo, intermediário, para que depois se percebesse a mudança moral e social das pessoas. Então essa era a trajetória que Kardec previa para a nossa doutrina. Se nós trouxermos para a nossa vida pessoal, vai ser mais ou menos isso. A maioria de nós procura a doutrina espírita por curiosidade. Está acontecendo um negócio lá na minha casa, me falaram que lá no centro resolve, eu vou lá ver. É a curiosidade que move, em primeiro lugar. Mas a curiosidade não move só as necessidades morais e religiosas. É a curiosidade a mola da ciência, da investigação. Se a ciência não for curiosa, ela não vai nunca descobrir um remédio que é necessário. A ciência jamais vai descobrir as razões das causas das mortes tão estranhas que têm acontecido. Então a curiosidade é necessária. Vou trazer um exemplo para vocês. Olha aqui. Todos nós somos assim, não é? Quando a gente vê um buraquinho, a gente quer saber o que tem do lado de lá. Vou dizer por mim também. Eu tenho o hábito de passear com o meu cachorro. E eu passo sempre numa casa que está sempre de janelas abertas. Quando a janela está fechada, eu penso, o que será que aconteceu? É curiosidade. A curiosidade é inata na gente, porque a gente quer aprender, quer descobrir, né? É assim, nós somos o gatinho que quer olhar pelo buraco da ratoeira, né? Agora, nós como espíritas, não podemos nos limitar ao período da curiosidade. Nós temos que nos debruçar, estudando, conhecendo, embasando os nossos fundamentos dentro da filosofia, dentro da ciência, dentro da religião. De que jeito? Estudando.
Não tem outra maneira. Não adianta eu dizer para os meus filhos, você tem que ir lá no Dr. Aguinaldo, lá no Francisco de Assis, lá tem uma porção de coisas interessantes, lá tem trabalhos assistenciais magníficos. Ou então, olha, você tem que aprender que você precisa agir assim ou assado. Não adianta. Cada um caminha com os seus passos, cada um caminha com o seu tempo. Tem gente que caminha mais rápido, tem gente que caminha mais devagar. Tem gente para quem a gente começa a falar, a pessoa tem pressa de que a pessoa termine logo a frase. Tem gente que gosta de falar bem devagar, tão devagar que chega uma determinada hora, a gente fala, ai meu Deus, será que não vai falar mais depressa? Né? Então, estudar é necessário, é essencial para o espiritismo. É moroso? É cansativo? Claro que é. Por quê? Porque se eu leio, tem hora que me dá sono, tem hora que eu falo, gente, mas não estou entendendo isso. E fica, lê e não entende. Mas por que eu não entendo isso? Para isso existem grupos de estudo. Para isso existem pessoas na casa espírita a quem nós podemos recorrer e dizer, olha, eu estou com um problema, não estou entendendo essa pergunta aqui do Livro dos Espíritos, ou não estou entendendo esse trecho aqui do Evangelho, o que é que quer dizer isso? A gente tem que perguntar. Não tem demérito nenhum em perguntar. Quem pergunta é porque quer saber. A gente não pode ouvir e achar que aprendeu. Tem que ter certeza que aprendeu. Há um tempo atrás, conversando com a minha netinha de 6 anos, eu usei uma palavra e eu percebi que ela não sabia o que era, mas ela não me perguntou e eu também não falei. Eu vou deixar perguntar. Eu estava comentando com ela como é que tinha sido a aula e ela falou, a minha professora hoje estava muito brava, ela estava nervosa. Eu falei, estressada, hein? Depois de uma semana, mais ou menos, ela chegou para mim e falou assim, hoje a minha professora estava outra vez expressada daquele jeito. Então vejam, essa cultura de orelhão que nós temos, a gente ouve e repete, não dá certo. Foi engraçadinho porque ela tem 6 anos, mas nós não temos mais 6 anos. Nós não somos mais crianças espirituais. Nós estamos dentro de uma casa espírita. Nós temos obrigação de estudar, porque muita gente vai chegar até nós perguntando coisas e nós não podemos responder errado. Nós não podemos dizer, não, isso é assim, sem ter certeza. É preciso estudar. Vencer, dá sono? Levanta um pouco, toma uma água, dá uma voltinha, abana um pouco, volta lá e lê outra vez. Vai entender melhor. Bem, Aristóteles, um dos filósofos gregos que o Evangelho cita, nasceu lá na Grécia quase 400 anos antes de Cristo. E já antes de Cristo, 400 anos, ele dizia isto: as raízes do estudo são amargas, ou seja, é difícil de a gente aprofundar o conhecimento. Dá trabalho. Mas os frutos são doces. Quer dizer, o resultado é muito prazeroso, dizia Aristóteles. Como eu disse a vocês, as bases do Espiritismo são 3. Os fundamentos da doutrina são 3. A ciência, a filosofia e a religião. Há pessoas que usam esse triângulo dessa forma. A ciência como base principal e a filosofia e a religião como suportes. Mas gosta da parte científica, quer saber como é que funcionam os outros planetas, como é que o universo acontece, como é que é a fenomenologia da alma, esses assuntos científicos, sem deixar de lado a religião ou a filosofia. Mas há quem não faça desse jeito, há quem inverta isso
e faça da sua base a filosofia. Fala, não, eu gosto de livros de estudo. Eu gosto de ler Leon Denis, eu gosto de ler Herculano Pires. Aliás, Herculano tem um livro que eu já citei para o doutor Aguinaldo, que é O Espírito e o Tempo, que foi considerado o melhor livro do século passado, do século XX. O Espírito e o Tempo. É a evolução do ser humano ao longo do tempo. Mas é um livro de filosofia. É um livro que fala sobre a existência do homem, mas sem deixar de lado as outras duas facetas da doutrina. E há outras pessoas que não, que colocam para sua postura individual a religião como base principal. A prática do bem, o auxílio ao próximo e ao lado acompanhando a filosofia e a ciência. Então sempre esses três aspectos da doutrina vão estar presentes nas nossas vidas. Vejam bem, o primeiro exemplo aqui, esse coitadinho com dor de barriga, está escrito lá, não sei se está dando para ler. Vou tomar um pouco de ciência para curar minha dor de barriga. Claro, comi demais, exagerei, não é? Estou passando mal. Não adianta rezar. Adianta apelar para a religião? Adianta apelar para a filosofia? Ah, mas eu não devia. A dor continua. Eu tenho que tomar medidas científicas. Eu tenho que tomar remédio. Da mesma forma, o outro que está lá do lado, olha lá. Vou tomar um pouco de religião para curar minhas angústias e questões existenciais. Quando eu tenho problemas morais, problemas éticos, eu tenho que pensar em religião. Então nós temos todos esses aspectos. Agora, existe remédio para a filosofia? Existe também. É a prática do raciocínio, é o uso da nossa mente. Cícero, que foi um grandíssimo orador, não é? Romano, ele viveu mais ou menos 100 anos antes de Cristo, um pouquinho, ele foi assassinado poucos anos antes de Jesus aparecer em cena. Ele já dizia, como grande orador, como grande político que era, que a filosofia é o melhor remédio para a mente. Ou seja, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, usar o nosso potencial intelectivo. Somos assim. Nós somos um foco de luz que precisa permanentemente ser abastecido. Senão a nossa luz se apaga. Temos que alimentar o que somos, não é? Pestalozzi, num dos livros que ofertou a Kardec, ainda Hippolyte, e que depois, quando os livros de Kardec foram todos para a Sociedade Espírita, foi encontrada essa frase, que Kardec carregava esse livreto junto com ele o tempo todo. Dizia o seguinte na dedicatória: a vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavras, e sim de ação. É atividade. Ou seja, quando nós pais, quando nós irmãos queremos educar alguém, não precisa gastar palavra, tem que dar exemplo, tem que mostrar, tem que ensinar como é que faz. E para fazer tem que ser leal, tem que ser digno, tem que falar e fazer. Não pode só falar e depois fazer outra coisa, né? Bem, no Brasil, como eu disse para vocês, nós temos várias publicações da codificação. A codificação é composta pelos 5 livros, o Pentateuco, os livros básicos, e depois de outros livros que eu vou citar também. Prometo que eu termino antes da meia-noite. Vamos lá. O principal, o primeiro, o Livro dos Espíritos, que nós encontramos daquela forma que eu falei para vocês, em perguntas e respostas. Existe o Livro dos Espíritos para jovens e crianças. E existe, inclusive, o Livro dos Espíritos em áudio, que é um santo remédio. Põe no carro
E na hora que o cara fecha a gente, ou ele passa no vermelho, a gente fala, nossa, naquela hora Kardec estava perguntando ao Espírito Verdade o que é Deus. E a gente esquece de xingar quem fez a bobagem no trânsito. Tá vendo como é remédio? Né? Também, os outros livros que saíram do Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, que são tidos como os livros da codificação. Existem outros. O que é o Espiritismo, que são as primeiras indagações de Kardec sobre a doutrina. Um outro ali no meio, Viagem Espírita, que são os relatos de Kardec a uma viagem que ele faz ao interior da França e ao interior da Bélgica, difundindo e visitando centros espíritas já formados. Também lá no fim, um outro livro, Obras Póstumas, como diz o nome, que foi todo organizado pelos seus amigos e publicado depois da sua desencarnação. E aqui, a Revista Espírita que eu citei para vocês. Cada volume, 1 ano, que contém 12 folhetins, um por mês. Não é? E são essas as grandes obras da doutrina espírita. Para encerrar, eu deixo para vocês uma mensagem do próprio Kardec, que diz o seguinte: quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém dos homens vem o mal, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Essa é a nossa doutrina. A doutrina que nos reforma e que tira de dentro de nós a força para que nós descubramos o nosso próximo, para que nós façamos da nossa vida o que Jesus fazia, vivendo em função do próximo, sem jamais culpar, condenar ou julgar. Essa é a doutrina que nós abraçamos. E hoje, 19 de abril, eu fiz questão de falar sobre esse assunto, porque é hora da gente render graças a Allan Kardec por esse livro magnífico que é o Livro dos Espíritos, mas também, sobretudo, hora muito própria de nós tomarmos consciência de que é necessário estudar, de que é necessário conhecer a doutrina, que é necessário, sobretudo, fazer da nossa vida um exemplo para aqueles que vêm e fazer da nossa caminhada, ainda que barata, uma imitação do que fez o Mestre quando esteve entre nós. Então fica aqui dado para vocês o recado da noite, essa magnífica figura de Hippolyte Rivail, conhecido por nós como Allan Kardec, e que trouxe para nós um embasamento, uma cartilha de vida que nós devemos conhecer profundamente para aplicá-la no nosso dia a dia. Eu agradeço a casa que me convidou, agradeço a generosidade de todos que aqui estão, que me ouviram, a generosidade de tantos olhares amigos que eu reconheço então, e desses novos que eu aprendi a conhecer agora. Muita paz a todos.